Vou me apresentar a vocês, uma oportunidade ímpar de tratarmos das questões que afetam a saúde dos profissionais de educação. Mas antes eu tenho que fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou um homem negro de 1,69 m. Há quem diga que se eu fosse um pouco mais baixo eu seria um buraco. Estou com uma camisa preta, uso óculos, um óculos de armação escura também. Já falei que estou vestido com uma camiseta preta, tenho barba branca, não é grisalha, porque grisalha geralmente as pessoas têm ainda alguns fios pretos. E meu cabelo também é um cabelo já bastante branco, porque eu tenho idade e não morri. Então quem tem cabelo branco é porque já tem idade no geral. E o cabelo também crespo, né? Cabelo de negro, né? Cabelo, tem uma música da Gal Costa que fala sobre cabelo, né? Quem não conhece, mas é bom conhecer, viu? Essa é minha autodescrição, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Salve amigos, salve amigas, bem-vindos a mais um episódio do Pod Perícias. Hoje a gente está aqui com o professor Cláudio Fonseca, candidato a vereador de São Paulo, do Dr. Vitor Bispo Solis, perito médico do IPEC Perícias, e fazendo a minha audiodescrição aqui, eu tenho 1,90 m, moreno, barba grande, careca, óculos com armação preta, camisa verde, blazer cinza, calça e sapatos pretos. Vitor. Tudo bom, pessoal? Antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou o Vitor Bispo Solis, como o Eduardo falou, sou médico e na minha autodescrição sou homem de 1,75 m de altura, branco, cabelo castanho, médio, eu não sou muito bom com isso não. Barba preta e estou vestido com a camisa azul e o paletó claro, tanto a calça quanto o paletó. Uma mesa só com meninos. Só rapaz. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os casos de saúde dos professores, professoras e demais servidores da rede municipal de ensino aqui de São Paulo. Professor? Pois bem, nós, ao falar de professores, é necessário falar também de profissionais de educação. São todos aqueles que estão envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem. E na rede municipal de ensino, aqui na capital de São Paulo, nós temos uma organização do quadro dos profissionais de educação que envolve os docentes, é a grande maioria. Nós temos diretores, coordenadores pedagógicos, temos o pessoal que trabalha em limpeza, administração da escola, né? Na secretaria da escola, que são os auxiliares técnicos da educação, e também o pessoal de manutenção, conservação e limpeza, são chamados agentes escolares. Todos devem ser lembrados porque todos estão inseridos num ambiente que, se não tratado com as condições adequadas, é um ambiente adoecedor. E ficou ainda mais evidente esse adoecimento profissional, no exercício da profissão, nas escolas, posterior à pandemia. É anterior à pandemia, mas a pandemia agravou bastante a situação de adoecimento, principalmente adoecimento mental dos profissionais de educação. Nós temos na prefeitura as estruturas para tratamento da saúde, né, para o atendimento médico hospitalar, que é no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, um hospital que visa atender aos servidores públicos e onde também são atendidos os profissionais de educação, que é uma parte do conjunto do funcionalismo municipal. E a COGES, que é a Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor Público, que realizam as perícias para concessão ou não de licenças médicas, exames médicos, e também alguns exames que são necessários para o preparo de cirurgia, acompanhamento, é organizada pela COGES. A COGES, que fazia esse serviço exclusivamente, passou a ter também contrato com empresas que realizam as perícias médicas. Quais são os principais casos, quais são as principais demandas dos professores em relação a essa questão de saúde? Pois bem, a Secretaria de Gestão da Prefeitura é a secretaria responsável pela movimentação de pessoal, inclusive, né, quanto ao atendimento médico, portanto, ela tem a gestão do Hospital do Servidor Público,
também a gestão da coordenadoria de saúde, de gestão de saúde, né, dos servidores públicos. Esta é a secretaria. Geralmente eles trabalham com indicadores da quantidade de dias perdidos na rede municipal em decorrência de faltas, licenças médicas, afastamento, licença gestante, licença maternidade, licença maternidade especial. E sempre que você vai discutir a questão da saúde, eles tratam isso quantitativamente, né, que é algo estranho, pela quantidade imensa de dias perdidos. Chama-se dias perdidos, são todas as ausências que você encaixota ali nesse indicador. Há mais de 3 milhões de dias perdidos na rede municipal de ensino, né, em decorrência desses eventos de licenças e faltas. E nós temos alertado que se eu tenho um número tão grande de dias chamados dias perdidos por licença, é porque isso tem um fator gerador desse adoecimento. Muitas pessoas estão afastadas por problemas motores, coluna, bursite, professor com seus movimentos repetitivos, outros afastados por problemas de voz, não é? Nódulo nas cordas vocais, disfonia de alguma forma geral, e outros, e hoje a grande maioria, o afastamento é por psiquiatria, saúde mental. Né? Então, esse é o problema maior. E é um diagnóstico mais difícil. Você, médico perito, deve saber que é um diagnóstico um pouco mais difícil. Né? Geralmente as pessoas começam a procurar, sabendo que, revelando que está, né, com um distúrbio do sono, dormindo mal, se alimentando mal, né? Às vezes com receio de ir até a escola, né? Que se a pessoa está com pavor de chegar à escola, e esses indicadores todos é que levam a pessoa a ser encaminhada para o médico. Geralmente os médicos concedem licenças que variam, né? Tem um protocolo, a Secretaria de Gestão tem um protocolo para cada uma das doenças, moléstias, distúrbios, tal, quantos dias. Mas o médico particular pode dar lá 60 dias de licença. A pessoa está afastada do trabalho. Afastada do trabalho, certo de que os 60 dias passou pelo critério médico, não é ela, né, que se autodeclarou lá em licença médica, e ela acaba ficando, né, é marcada a perícia para homologar, né, o período de licença, e o departamento médico, o COGES, acaba dando uma quantidade de dias de licença inferior. Quer dizer, a pessoa nem finalizou o tratamento e a quantidade de dias de licença é menor do que aquilo que foi concedido pelo médico que fez o diagnóstico. Isso gera uma série de problemas, inclusive de problemas administrativo, remuneratório, funcional, de direitos quanto à evolução, né, na carreira, e, num caso extremo, pode levar até um processo de abandono de emprego, exoneração por abandono de emprego. Esse é o quadro grave. E isso veio aumentando a quantidade de pessoas em licenças médicas por problemas de saúde, do adoecimento mental. Porque saúde mental é saúde mental, né? Então é adoecimento mental. Então é muito grande, né? E geralmente eles recorrem aos sindicatos para poder apresentar um pedido de reconsideração, pedido de recurso. Quando é admitido tanto a reconsideração quanto o recurso, é passível de uma nova perícia médica. E o Hospital do Servidor Público, o COGES, a COGES, nem tem tantos médicos peritos assim. Muitas vezes um prazo de entre uma perícia e outra é dilatado pela inexistência de um quadro de médicos peritos para atender a todos. Então a situação é bastante grave, pânico, né? Burnout, né? São já evidências desse adoecimento, né, maior da categoria. Então nós entendemos que hoje poder público municipal, poder público estadual precisa, né, ter políticas voltadas ao atendimento da saúde dos profissionais de educação e dos alunos, porque a situação também é grave entre os alunos, só que eles não fazem exame médico
em COGES, não passa por perícia em COGES, mas há um acentuado agravamento no quadro de saúde também dos estudantes. O senhor tocou até nos pontos importantes, professor. Primeiro que, assim, realmente, os estudos científicos até trazem também que essa parte do adoecimento mental dentro dos professores, ele até passou essas doenças relacionadas à voz, né? De forma geral, o professor, eles sofrem mais doença de voz, problemas osteomusculares, tendinite, o principal, burnout e outros problemas, outros transtornos psiquiátricos, geralmente depressão, e os transtornos ansiosos são os mais frequentes. Exatamente. E tem um livro que eu li que é até interessante, porque ele fala que a escola está inserida na sociedade, né? Então acaba que os problemas da sociedade estão representados na escola. Então, se você vê que a sociedade, de forma geral, principalmente depois da pandemia também, tem adoecido a parte mental de uma forma mais do que antes, né? Você acaba vendo isso tanto nos professores quanto nos alunos. Os professores também, demanda muito grande, a própria profissão, ela acaba favorecendo isso, porque é uma coisa estressora, às vezes não tão bem remunerado, e ainda tem que lidar com problemas sociais, violência. Eu fiquei até impressionado, eu fui revisar um pouco a literatura antes da gente vir, e realmente eles já até citam, assim, de forma bem enfática, essa questão da violência contra o professor, e acaba como que isso acaba piorando essa parte do adoecimento dele. E eles já até estimam, na verdade, que talvez não só cuidar já tornou um problema tão grande, que talvez não seria mais, para poder sanar esse problema, não seria só uma política pública de dar um apoio psicológico. Vai ter que fazer uma rede muito maior para poder ser eficiente. E assim, no âmbito das perícias, como o senhor falou, né, acaba que a parte psiquiátrica ela acaba sendo a mais difícil. O problema de voz, você vê uma disfonia, você consegue perceber ali no exame físico. Uma tendinite, um síndrome do manguito rotador, uma lombalgia, alguma coisa nesse sentido, você também vê. Diagnóstico psiquiátrico é um pouco mais complicado, demora mais, às vezes a depender de quem vê pode parecer algum ponto subjetivo ou não. Sim. Então acaba sendo mais complicado para as professoras passarem essa informação para o perito, né? E há muito preconceito e pré-julgamento. Muitas vezes você pode achar que a pessoa não quer trabalhar. Ele não tem nada, fisicamente não tem nada, então tem que vir trabalhar. A gente tem até um pouco dessa cultura, né? Fica parecendo que antes até pior, falava até que era frescura, mas é porque como não é uma coisa que marca na pele, a pessoa não tá andando encurvado, não tá mancando, aí parece que não tem nada. E acaba que muitas das vezes a tendência é que precisa afastamentos psiquiátricos, a pessoa precise de um tempo relativamente maior, porque se a pessoa ela tá ali, ela tem a doença, tá descompensada, não consegue trabalhar. Para você dar a medicação, essa medicação começar a fazer efeito, por volta de 21 dias, né, umas 3 semanas. Então ela já tá tomando e não tá funcionando, você vai ter que melhorar. Só que até o remédio fazer efeito já é um mês. Se tiver que trocar de novo, conseguir passar em outra consulta. Nós da educação, muitas vezes somos abordados e também temos como consequência várias teorias, mesmo em relação à questão do tratamento de algumas doenças, né? Por exemplo, o autismo, né? Tem profissionais de educação e pessoal da área médica que recusa a medicalização. Então, assim, a medicalização na educação de jeito algum, né? Mas há uma necessidade. Feito o diagnóstico, você tem medicamentos que podem muito contribuir, é necessário. É necessário. E nós temos hoje um quadro de autismo, não só na rede pública de ensino, né, municipal, estadual, mas é um diagnóstico. Fazer o diagnóstico também não é fácil, mas de qualquer forma, aquilo que no passado as pessoas entendiam que era uma criança levada, ele é um menino levado, né? Sai correndo de qualquer jeito, né? Se assusta com qualquer coisa, tem determinadas atitudes que podem parecer, né, que ele é sistemático e tal. Isso foi crescendo, o entendimento, o conhecimento, e você tem uma quantidade grande de meninos e meninos, a maioria, mas também tem meninas autistas. E às vezes na escola você tem uma sala que tem 7, 8 alunos numa única turma autista. Sem você ter a escola equipada para isso. Porque o professor está despreparado para isso.
É óbvio, eu não conheço nenhum curso de pedagogia para licenciatura que tem uma especialidade, né? Como trabalhar com alunos autistas, tá? Então o professor também se sente desamparado nisso. Ele quer, ao mesmo tempo, cumprir rigorosamente as atribuições da sua função, do seu cargo, mas se sente impotente. Isso gera violência, tanto para a criança, quanto gera violência para os profissionais de educação. Então é comum no sindicato você receber a professora, que trabalha com uma turma que tem 5, 6 meninos autistas, a família não entende, né? E também não tem obrigação de entender o trabalho que se desenvolve do ponto de vista pedagógico na escola. A professora se sente desassistida, desamparada, aí tenta se compensar isso colocando mais estagiários na escola, não é? Estagiários para trabalhar professor também não vai resolver, tá? Ou um professor adjunto. Então você não tem um projeto de fato pedagógico e não tem políticas, né, diretrizes para trabalhar com o autismo definidos pela Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social. Isso é um agravante. E COGES, os Departamento Médico da Prefeitura, tinha que acompanhar para e passo, tem uma política que chega de fato na unidade escolar. O professor muitas vezes tem um afastamento, né, por doença, por adoecimento, e quando a licença não é dada, ele fica também ainda numa situação mais grave, porque aí entra um risco de não ter sua remuneração, não ter o seu salário, da intranquilidade. E ele geralmente quer saber qual é o apoio que ele pode ter. Negada, né, a licença médica por COGES, ele vai apresentar, né, reconsideração e recurso. Mas muitas vezes, mesmo fazendo reconsideração e recurso, é mantida a decisão, né, do médico perito de não conceder a licença, ou não conceder nenhuma licença, ou conceder por uma quantidade de dias menores. Como é que entra o trabalho dos peritos, não é? Que pode dar se pode dar essa assessoria quando negada uma licença, um laudo, né, é negado? Como é que esse professor pode encontrar apoio? Para nós ele vai procurar, mas para a gente dar o apoio, viu, legal. Tipo, a legislação, né, diz que você pode apresentar a reconsideração, né, juntando novas provas de que de fato você esteve doente, teve a licença, que essa licença cabe tantos dias. Então ele procura muito do ponto de vista administrativo, tá? Chega um ponto que esgota-se os recursos administrativos. O que faz essa pessoa? Sente e chora? Bom, professor, tem jeito tanto enquanto estiver na esfera administrativa, quanto se partir para a esfera judicial. Na esfera administrativa, quando a gente tem uma avaliação pericial negativa, é possível fazer um recurso, se ainda estiver dentro desse prazo, com um parecer médico legal. Mas por que a maioria das pessoas não consegue fazer isso ou não consegue um índice de sucesso muito alto? Porque na maioria das vezes ela vai atrás do médico assistente dela. Tem a diferença entre o médico assistente e o médico perito. O médico assistente ele pode ser o melhor cirurgião cardíaco do mundo, ele pode ser o melhor psiquiatra do mundo e ter Mesmo clínico geral. ou mesmo clínico geral, pode ser o melhor clínico geral de São Paulo, mas eles estudaram para cuidar das doenças das pessoas, eles não estudaram para cuidar da parte técnico-burocrática. E quando a gente está falando em perícia médica, em afastamento, a gente não está avaliando o grau de doença, necessariamente. Quando a gente está falando em incapacidade, a gente está falando quando a gente está falando em afastamento por incapacidade laborativa, essa incapacidade laborativa ela é analisada em relação à atividade profissional da pessoa. Então, muitas das vezes a parte médico-clínica só e o diagnóstico não é o suficiente. Então, a gente tem que fazer essa correlação entre a doença e a atividade. E é isso daí que o perito faz e consegue fazer essa documentação. Já o médico assistente, que é aquele médico que a pessoa vai que é aquele médico que a pessoa normalmente vai, ele está preocupado em cuidar da saúde da pessoa. Sim. E tanto isso daí pode ser feito, esse acompanhamento com o médico perito, antes de passar pela perícia administrativa, quanto depois. E se já tiver passado por isso, também não tudo está perdido. Na judicialização também é possível fazer esse acompanhamento
e entrar com parecer médico legal. E, inclusive, se a perícia judicial for negativa, ainda é possível se contrapor aquela perícia com um parecer médico legal, inclusive, eventualmente pedir uma nova perícia, eventualmente, inclusive, fazer até uma representação em desfavor do perito em alguns casos que a gente sabe de excessos, digamos assim. Uma pessoa que recorreu a um médico e o médico anotou lá, distúrbio psiquiátrico. Esse laudo explica muita coisa ou ele é muito amplo, cabendo tantas coisas ali? Ainda que ele tivesse. Senhor Cláudio Fonseca, é portador de esquizofrenia, afastamento por 30 dias, afastamento por 60 dias. A probabilidade disso daí ser reprovado em uma perícia médica, a menos que a pessoa esteja em um surto evidente, é de 99,99%. De não ser deferida a licença por esse diagnóstico. E o perito, nesse caso, vai estar Mesmo que ele tenha prescrito um medicamento específico para esquizofrenia. Mesmo que ele tenha... 60 dias desse comprimido para esquizofrenia. Mesmo assim... Sim, por quê? Porque o que é que gera a incapacidade laborativa? É a constatação de que aquela pessoa está em condições não adequadas para o exercício profissional. Exato. E como é que a gente analisa isso? A gente analisa isso daí a partir... Da conduta. Não pela conduta, porque tem pessoas que podem estar numa crise aguda e tomar aquela medicação e poder trabalhar, e essa mesma pessoa, com essa mesma doença, com esse mesmo medicamento, com essa mesma dosagem, a depender da profissão, ela vai estar completamente capaz. Sim. Imagine que essa pessoa é piloto de avião. O nível de tolerância, o nível de análise, o nível de risco, também levam isso daí em consideração. Se a gente está falando de uma pessoa que é um militar que usa um fuzil em casa, tá? O limiar é muito maior. E no caso do professor, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa de um relatório mais robusto que às vezes o próprio médico, psiquiatra, assistente não consegue fazer, mas às vezes nem mesmo um relatório médico só é capaz de resolver isso. Às vezes a gente precisa entrar, às vezes são necessários recursos de outras perícias complementares, de outros trabalhos de investigação complementares. Às vezes, por exemplo, uma perícia social. O que é exatamente a perícia social? É onde esse profissional está inserido, o ambiente que ele trabalha, onde mora, suas relações pessoais. Imagine que esse professor tivesse cometido um crime. Imagine que esse professor tivesse cometido um crime durante o exercício profissional dele. Ou tenha presenciado também um crime, né? Sim. Que tem um impacto também. Sim. Necessariamente não cometeu um crime, mas presenciou um ato de violência. Exatamente. Eu estou dizendo isso, só me perdoe. Sim, por favor. Porque... 2 anos atrás, o ano retrasado e passado, nós tivemos algumas ocorrências de violência com um professor. Uma professora foi assassinada na Zona Sul. Uhum. Isso tem um impacto brutal na categoria. Todas as pessoas, a maioria das pessoas se sentem ameaçadas no ambiente escolar, podendo ser ela vítima futura. Uhum. Isso tem influência. Tem. Era justamente num ponto bem pertinho desse que eu ia chegar. Mas aí o que acontece? Quando a gente tem um caso de um crime desse, a gente vai ter, antes da condenação, a gente vai ter o devido processo legal, e antes mesmo da instauração do processo judicial, a gente tem inquérito policial. Em inquérito policial, o que é que o policial vai fazer? Ele vai primeiro visitar o local do crime, isso daí nos casos, obviamente, que exigem uma análise da cena do crime, e fazer... e ouvir testemunhas, fazer um relatório e fazer um relatório circunstanciado, e é com base nisso que o delegado pode concluir o inquérito dele e o Ministério Público entrar com a denúncia perante a Justiça. Mas perceba que, nesse caso, a gente teve um limiar entre o cenário, o ambiente e o cometimento do crime. Para quê? Para analisar, até mesmo para que o juiz tem elementos para avaliar agravantes e atenuantes. Sim.
No laudo médico, o que a gente está avaliando não é o cometimento do crime. Essa pessoa, e também não é apenas se a pessoa tem uma doença ou não. Às vezes, a própria doença em si, ela não é tão necessária. Por exemplo, a pessoa chegou com um relatório com esquizofrenia, depressão e um distúrbio osteomuscular no ombro. Não necessariamente isso daí vai gerar uma incapacidade ou necessariamente. Tanto isso pode gerar uma incapacidade pelo conjunto dos fatores, quanto, às vezes, não importa tanto o diagnóstico se é esquizofrenia, ou se é depressão, se é transtorno bipolar, ou se é um transtorno de ansiedade generalizada, ou um distúrbio osteomuscular. O que tem que ser analisado é a capacidade laborativa dessa pessoa. Isso daqui é um dos elementos, mas, às vezes, ele tem que ser contextualizado, principalmente quando a gente tem quando a gente tem casos mais limítrofes. E no inquérito policial, a gente tem a colheita da oitiva das testemunhas todas. Na perícia médica, a gente não tem para comprovar essa incapacidade. Então, às vezes, o médico precisa se socorrer de outras profissões complementares. E o que é que o médico vai fazer? Vai contratar um policial ou um investigador privado para fazer aquele levantamento? Não exatamente, porque o objetivo daquilo dali o objetivo de um investigador privado, um investigador criminal, é avaliar as circunstâncias de um crime. Aqui a gente precisa de uma avaliação pericial que eventualmente pode ser ambiental em relação ao ambiente do trabalho, mas também pode ser social. E às vezes a gente usa por exemplo, um assistente social para fazer uma perícia social e fazer esse relatório para subsidiar o médico para fazer uma análise dessa correlação. Essa sua explicação, eu acho que, no caso da Prefeitura de São Paulo, para os profissionais de educação, eu nunca ouvi dizer que eles fizeram a chamada perícia social. E fica evidente essa necessidade, porque a inserção desse profissional num ambiente de trabalho, com uma série de relações que vão. E relação de poder, quando a pessoa manifesta que está sendo assediada moralmente, e o assédio moral leva ao adoecimento de muitas pessoas, até a classificação disso, do assédio moral. E eu nunca vi o COGES apontar que era necessário fazer uma perícia social. Mas assim... Para ser preciso e para ela não estar descasada na perícia médica, não é? Sim, mas é justamente aí que é o ponto. Não é necessário que a COGES faça isso. As próprias partes podem ter os seus peritos, tanto médico quanto social. Só que aí, em vez de a gente chamar de perito, a gente chama de assistente técnico. Sim. Então, se eu estou em uma perícia médica, eu tenho um assistente técnico que é médico, Dr. Vitor, por exemplo. E aí, Dr. Vitor? Se chega um caso onde o senhor entende que não tem documentos médicos suficientes para chegar a uma conclusão técnica dessa parte da incapacidade laborativa, o que é que o senhor faz no caso concreto? Então, até pegando um gancho nisso que vocês falaram em relação à perícia social, a gente tem que pensar igual você falou, né? Da questão da doença, questão da profissão, questão da incapacidade. Então, tudo é um contexto, né? Então, assim, a pessoa... A gente até falou um pouquinho, uns minutos, que essa parte dos transtornos psiquiátricos são um pouco mais difíceis até de dar o diagnóstico, de trabalhar em cima deles. Então, pensa num caso desse, por exemplo, que o senhor falou que só está escrito lá que tem um distúrbio psiquiátrico. Olhando do ponto de vista de doença, difícil você conseguir fechar, o perito ele concordar ou ver a favor de um diagnóstico desse. Porque, na verdade, não é um diagnóstico fechado. Você sabe que tem algum distúrbio, mas você não sabe o que é. Então, olha a diferença de você falar que tem um distúrbio psiquiátrico, como a gente estava falando de esquizofrenia, e falar que tem uma esquizofrenia paranoide, que ela já está sendo refratária a um tratamento há tanto tempo, que está tendo esse tipo de limitação. Então, que tem esse tipo de sintomas ou aqueles... Então você já começa a mostrar para um perito de uma forma mais robusta, de uma forma talvez até mais confiável, né? Só que assim, a pessoa às vezes não tem um histórico tão grande, né? De o que a gente pode fazer? A gente pode, nós mesmos, eu por exemplo, posso fazer uma consulta com essa pessoa, vejo que ela já tem de documentação
e eu produzo o meu parecer. Posso produzir um relatório médico, igual esse que eu falei agora no exemplo, ou até um parecer médico legal. Em vez de parecer o perito do juiz, o assistente técnico das partes, o laudo pericial, quem faz é o perito, o parecer técnico legal, quem faz é o médico, é o assistente técnico, né? Então eu consigo produzir esse documento que vai mostrar de uma forma mais clara para o perito e para o juiz também aquilo ali. E aí você pensando, bom, os transtornos psiquiátricos, eles são os mais prevalentes agora no meio dos professores e professoras, né? Não é algo tão fácil, é algo que está muito ligado ao ambiente. Então aí entra a questão da perícia social, porque ela consegue comprovar o quão estressor é aquele ambiente que a pessoa tá, que o professor tá, né? Então você pensa aí que uma coisa é a professora chegar e falar, olha, tenho depressão, passo por situações violentas, são salas superlotadas, tem esses problemas relacionados à gestão da escola também, pode acontecer, né? A quantidade de PCD, Sim. E aí você vai e contratando um assistente social para fazer esse laudo social, ele consegue retratar isso de uma forma clara e prática. E a gente ainda está falando muito na questão da relação do ambiente escolar com a doença e com a incapacidade. Só que às vezes pode não ter problema social nenhum na escola, mas de repente essa professora ela pode estar sendo vítima de violência doméstica. É isso, essa professora pode estar sendo vítima de violência doméstica. E aí, o que é que o assistente social vai fazer? Ele vai na casa dessa professora? Vai na casa dessa professora, vai falar com os familiares, vai falar com os vizinhos, vai colher relatórios, tirar fotos, fazer vídeos, vai na sala de aula, vai falar com os professores, os demais professores, colegas, vai falar com os demais funcionários da escola, vai falar com alguns alunos, lógico que isso daí seletivamente, diante de um determinado contexto, mas é por isso que eu pego esse gancho voltando para aquela comparação com o inquérito policial. Sim. A gente tem vários elementos circunstanciais no inquérito policial para poder avaliar a imputação ou a não imputação de um crime. E na questão médica social, não é nem a questão da concessão ou não, é a constatação e a prova, não só apenas a constatação e a prova da incapacidade laborativa ou da existência de incapacidade. E, além disso, a gente tem outro ponto muito mais técnico para caracterizar. Essa incapacidade é total? É parcial? Ela pode fazer ainda alguma atividade dentro de algum contexto? Essa incapacidade aconteceu desde quando? E é plausível que demore mais quanto tempo? É temporária? É permanente? E tudo isso daí tem que ser circunstanciado. Então, o certo mesmo seria a pessoa vai ao médico. Olha, você está com um problema no ombro. Você não pode escrever no quadro negro. E por conta disso, você está impedida de escrever no quadro durante um semestre. Se é um caso desse, a pessoa tem incapacidade laborativa? Tem. Ela tem capacidade laborativa parcial para atividades que exijam escrever ao quadro. A solução para isso, deixa de usar o quadro e usa os materiais que estiverem disponíveis. São as suas funções. Exatamente. Readaptação das funções é um termo bem polêmico, mas... Ressignificação do trabalho. Não, é uma questão técnica, porque quando a gente está falando em readaptação, para a maioria das pessoas, é exatamente isso que o senhor falou, e está correto dentro do contexto da medicina do trabalho. Mas, a depender do Estatuto do Servidor Público, a readaptação é quando uma pessoa não pode mais ocupar aquele cargo e passa a ocupar um outro cargo por conta de uma limitação. Por exemplo, uma pessoa que era vigilante e passou a ter algumas restrições de mobilidade. Ela passa a ser readaptada em outro cargo de técnico administrativo. Mas dentro do contexto que o senhor falou, é exatamente isso. No caso da educação,
se é um professor readaptado, ele permanece no cargo de professor, mas ele assume outras funções que são próprias do magistério. Então, e muitas vezes não é só do magistério, é profissional de educação, atribuições e funções administrativas na escola. Né? De certa forma, ele foi considerado com incapacidade laborativa para a docência, para a regência. A docência é mais ampla do que a própria regência. As aulas na sala e mais todas as atividades que estão relacionadas à docência. O planejamento, a correção de prova, a pesquisa, está considerado, mas ele permanece no cargo, porque o cargo continua sendo dele. O cargo dele é professor. Inclusive, olhando do ponto de vista das escolas, dos professores mesmo, se você pensa que talvez, dentro de um burnout, por exemplo, se você pensa que naquele caso específico é o ambiente da sala de aula que está levando para o transtorno, você pensar numa troca de função, depois de estabilizar o quadro, talvez já seja a solução. Às vezes coloca no lugar na biblioteca, por exemplo, ou em algum outro setor administrativo, que ele não vai ter aquele contato direto. Então a pessoa já não vai ter o estressor mais. Para você ver a gravidade da situação de saúde entre os profissionais de educação, a rede municipal de ensino, que tem 72 mil professores em atividade, tem quase 11 mil readaptados. É a pessoa que não está na sala de aula, o problema pode ser problema motor, ou pode ser problema psiquiátrico, mas eu tenho 11 mil. Para mim, isso é um indicador que nós devemos dar um trato diferente às condições de trabalho dos profissionais de educação e ter um acompanhamento. A palavra monitoramento é muito pesada, mas ter um acompanhamento sistemático voltado ao atendimento à saúde deste profissional. Mesmo quando é indicado que ele não tem absolutamente nada. É preventivo. Pronto, perfeito. É preventivo. O segredo é esse. Mas eu gostaria muito que vocês me socorressem numa situação. A professora, né, foi ao médico. O médico indicou uma licença de 60 dias. Aí ela é convocada para perícia médica em COGES. E é negada a licença, é o caso 1. Tá? Ou seja, na perícia foi constatada que ela tinha capacidade laborativa plena. Ela tinha que estar em serviço e não em licença. Negou a licença, que o médico, né, que pode ser um especialista ou um clínico geral, que tenha feito o exame, e lá que prescreveu a licença dela, indicou a licença de 60 dias. Esse é o caso 1. Negou totalmente. O caso 2 é a pessoa que teve a indicação de uma licença de 60 dias e depois, bem próximo, né, de exaurir o tempo de licença, ela é convocada para perícia por atraso, falta de médico perito lá em COGES, aí foi negada parcialmente a licença dela. Deram 30 e não deram 60, ou seja, ela já estaria, né, superado o problema médico, ou não tinha a intensidade que justificava os 60 dias. Essa pessoa, para além do administrativo, faz o quê? Se ela recorrer, né, quem é que pode tratar isso? Eu entendi que tem o técnico, né, tem o recurso administrativo, mas ela já esgotou esse recurso. É razoável que ele recorra à justiça? Sim, é razoável. E nesse caso... E só para concluir, quando a pessoa tem a licença negada, eu posso dizer que foi por falta de documentação? Ou documentação inadequada? Ou falta de documentação? Eventualmente sim, e eventualmente um perito estaria correto nesse sentido. Sim. E o que é que a pessoa pode fazer? Seja administrativa, seja judicialmente, sempre a pessoa pode se valer de um acompanhamento jurídico, de um acompanhamento de um advogado, inclusive do advogado do sindicato, a depender do sindicato, a depender da associação de servidores, de funcionários daquele setor. Mas qual é o problema em que a gente vai esbarrar? O advogado ele vai fazer a manobra jurídica. O advogado não é médico. Tanto na fase administrativa quanto na fase judicial. Sim. Só que a gente está se opondo a uma questão técnica. Então, o advogado ele precisa de um assistente técnico que tenha como discutir tecnicamente com aquele outro técnico que está cuidando.
Muitos peritos, por exemplo, eles costumam fazer o que o senhor comentou mais no início, que é, porque tem aquela tabela, é a tabela homologada, é a tabela o protocolo padrão. Mas veja bem, né? Porque tem um protocolo padrão que a pessoa está com determinado problema e vai levar 10 dias de afastamento, que eventualmente ela não precisa de 20, de 60, de 180 dias. Da mesma forma que não é porque previu que são necessários 30 dias, que em todos aqueles casos vão ser realmente necessários 30 dias. Aí a gente volta para aquela questão que o senhor perguntou no início. O que é que a pessoa devia ter no seu relatório? Bom, o relatório médico que está conduzindo a um afastamento das atividades laborativas, ele tem que abordar o trabalho, eventualmente, a depender da doença, a depender do motivo que está gerando aquela incapacidade. Tem que abordar até mesmo a mímica do trabalho e as questões individuais de saúde da pessoa. Às vezes, é um contexto de 3 doenças que vai gerar incapacidade. Às vezes, um caso mais simples que o Dr. Lito costuma falar é da questão do HIV e da AIDS, por exemplo. Vai lá, Dr. Lito. Do HIV e da AIDS é porque a pessoa ela vai ter infecção, né? Que é uma infecção com o vírus do HIV. Não necessariamente ela tem a doença, né? Então, a doença é a AIDS. A infecção por HIV é outra coisa. É isso que eu tava falando, né? Uhum. Pois é. E tudo é como você vê também, né? Tô vendo vocês falando nessa parte do tempo. Vou dar um exemplo de um caso que eu já vi. A pessoa ela foi afastada por uma internação psiquiátrica. Vamos supor que ela ficou 10 dias nessa internação psiquiátrica. O perito do juiz ele tinha considerado que ela ficou incapaz só por 10 dias, que foi o período da internação. Mas veja bem, se ela precisou ser internada, essa incapacidade ela é prévia, né? Não tem como falar que ela só ficou incapaz por 10 dias, porque se ela foi internada, ela tá um motivo, tá? A descompensação da doença do quadro clínico dela, isso já era antes. E aí, até nessas minúcias, a gente tem que trabalhar em cima também, porque muitas vezes é uma questão de percepção, como é que você expõe o caso de forma mais ampla, né? E aí que acaba entrando essa questão do médico auxiliar o advogado, porque muitas vezes o advogado também não vai ter essa percepção, talvez fosse algo que ia passar batido, vamos colocar assim, não ia ver, né? E você falou alguma coisa? Não, e aí essa é a questão de um médico assistente técnico dar efetiva assistência técnica, não só para o advogado, mas também para o sindicato, mas também para as partes. E as pessoas têm que também, e as pessoas têm que entender também que existe essa especialidade médica para isso. Na verdade, essa especialidade médica da mesma forma que tem ortopedista, psiquiatra, tem a especialidade de medicina legal e perícia médica, que é o especialista em perícia médica. Então, como geralmente quem nos procura, é porque a licença foi negada total ou parcial, né? Então, eu posso chegar à conclusão que a documentação foi frágil para que o médico de COGES concedesse a licença. Mas muitas vezes o paciente, ou se chamar assim, contesta o próprio laudo do médico, com toda a documentação prévia que ele tinha. Né? Sim, muitas vezes o servidor, funcionário que teve a licença negada, ele disse que o médico pouco o assistiu, acompanhou ou ouviu e tal. Tá? Mas ele levou uma documentação e foi negada a licença a essa pessoa. Então eu vou me cercar de um técnico, né, junto com um advogado, tanto na fase de fazer o recurso administrativo, quanto fazer, se houver necessidade, o recurso jurídico. Exatamente. Tanto inclusive é possível até que o médico assistente técnico acompanhe essa pessoa na perícia médica judicial. E tanto é necessário... Isso é possível. Eu posso me apresentar em COGES, por exemplo, tá? Com um médico assistente. Sim, olha, a previsão expressa disso daí consta do Código de Processo Civil. Em relação ao perito judicial, isso daí é previsto expressamente. Na esfera administrativa, isso daí pode ser eventualmente discutível judicialmente. Administrativamente, tem alguns órgãos que prevêem e permitem, tem alguns que não.
de qualquer forma, ainda assim é possível de Está previsto no Código do Processo Judicial. Civil, eu posso recorrer para que, inclusive, essa perícia no âmbito administrativo se dê com acompanhamento do técnico. Não exatamente com essa fundamentação tecnicamente, mas sim. Sim. Mas não é uma certeza fechada. Por outro lado, o acompanhamento do médico durante o exame pericial, ele é importante, mas ele não é indispensável para conseguir fazer aquele acompanhamento. Tanto quanto possível, a pessoa tendo como ter essa assistência técnica antes de entrar, antes do afastamento ou antes de entrar, de passar pela própria perícia médica administrativa, mas na fase judicial é até preferível que tenha essa assistência antes de entrar com a própria ação judicial. Entendi. Por quê? Às vezes, uma ação judicial com um parecer técnico robusto de um médico e por uma questão médica, a probabilidade daquele juiz conceder uma decisão liminar, ela sobe, ela é multiplicada, ela vai para a estratosfera. Sim. É porque aí isso é muito na página do perito, mas o juiz ele não leva só em consideração o que o perito dele está falando, ele leva em consideração tudo. Então, se você faz algo bem fundamentado, talvez já convença o juiz mais do que o próprio perito, né? E no nosso caso, quando, na verdade, o indeferimento da licença implica, inclusive, em corte de pagamento, o alcance de uma liminar, ela é extremamente necessária para proteger, inicialmente, inclusive, a remuneração, o direito dessa profissional, até para que dê prosseguimento na ação, se for o caso, o julgamento de mérito e tal, não entendi. E aonde exatamente entra o IPEC? O que é o IPEC, já que vocês falaram tão apaixonadamente para mim sobre isto, né? Eu quero saber, até para me posicionar, quando chega uma pessoa para falar comigo, não, nós temos saída. Como é que é? O que é o IPEC exatamente? Bom, o IPEC, o Instituto de Perícias Médicas, ele é formado por mais de 12 médicos e profissionais de outras áreas. É uma instituição privada especializada em perícia médica com registro no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Atende a necessidade de perícia médica de todas as áreas da medicina, de todas as sub-áreas de medicina, tanto em processos de previdenciários de afastamento, processos trabalhistas, cíveis, de erro médico, aposentadoria por invalidez, BPC-LOAS, causas de erro médico, causas de acidente do trabalho e terapia ABA para autistas e várias outras ações onde a gente tenha qualquer discussão de fundamento técnico médico. E aí eu pego esse outro gancho no início, onde uma pessoa chega com um atestado médico dizendo que tem esquizofrenia e que toma determinadas medicações e tem que ser afastado por 180 dias. E o perito médico nega aquele laudo. Bom, realmente isso, no contexto, em 99% dos casos, vai ser motivo suficiente para aquela negativa. Mas aí a gente tem uma inversão de papéis mais adiante quando a gente vai recorrer disso daí, seja administrativamente, seja judicialmente. Tanto para o responsável pela administração pública que vai rever aquela decisão pericial, quanto o juiz. Quando a gente vai pegar os laudos periciais desses peritos, seja do INSS, seja do COGES, normalmente a gente tem uma análise pericial de 3 linhas. Se eu recorro daquilo ali administrativamente ou judicialmente, com um parecer médico robusto de 3, 4, 10, 20 páginas, mais outras 20, 50 páginas de documentação social com foto, com vídeo, com relato, exames e etc. Aí a probabilidade da gente não conseguir resolver isso daí é que sobe para 99% de deferimento administrativo liminar contra um laudo pericial frágil. Superficial. Entendi. Então, eu queria aqui também fazer mais um questionamento. Não sei se vocês têm essa percepção que cresce a quantidade de crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo. Autismo. Mas também já está presente entre os professores, né? Alguns diagnosticados com autismo. Quero relatar um fato ocorrido comigo. Não sei se eu tenho toque ou autismo. Esses dias eu fui lá conversar com
ministro do STF, eu cheguei numa sala anterior tal, e tem uma mesa para 4 cadeiras e tinha 3. Lá e uma aqui. Enquanto eu não fui lá na mesa ao lado pegar uma cadeira para colocar e ficar 4, né? Porque essa coisa da simetria me incomodou muito. Aí uma pessoa falou assim, Cláudio, isso é uma das características do autismo. Eu falei, pô, se eu te contar que outro dia eu fui no gabinete do secretário de Educação, marquei uma audiência com o secretário de Saúde, secretário de Saúde, e entrei na sala de espera, e a sala estava muito desorganizada, os móveis todos desordenados e tal, e a secretária dele diz assim, Cláudio, você aguarda um minutinho, porque o secretário está atendendo outra pessoa para você adentrar o gabinete. Em 20 minutos eu arrumei a sala dele inteirinho, deixei tudo organizado. Vocês diriam, como é que é essas características? Eu vou chegar lá, quando a gente... É toque o meu ou é autismo? Eu já quero sair com um diagnóstico. É possível fazer um diagnóstico a partir... Olha, só a partir desses elementos não seria possível. A partir desses elementos, o que é que seria possível te dizer, tecnicamente? Bom, não há qualquer indício de incapacidade laborativa. Sim. Não há qualquer indício de deficiência para fins de BPC-LUAS. O que é deficiência para fins de BPC-LUAS? É a caracterização da existência de barreiras que impeçam a sua concorrência em igualdade de condições na sociedade. E aí depois, primeiro, para a gente chegar a um diagnóstico de autismo, ou de toque é um pouco mais simplificado, digamos assim, mas para autismo tem que passar por uma bateria de exames, testes neuropsicológicos e todo um processo para fazer essa caracterização, especialmente em autismo adulto ou autismo tardio. Quando a gente tem casos mais clássicos, precoces, isso daí fica mais fácil. Mas o que é mais importante para as pessoas entenderem é o seguinte: nem toda doença precisa de tratamento, nem toda doença é deficiência, nem todo autismo gera incapacidade, nem toda deficiência gera incapacidade. E às vezes, e também nem toda doença gera uma deficiência. Inclusive, a pessoa pode ser deficiente e trabalhar. Sim. Por exemplo, a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade generalizado e pode estar numa fase onde a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade generalizado e pode estar numa fase onde ela consegue lidar com a vida dela sem tomar medicação. Em remissão. Em remissão. Né? Mas não quer dizer necessariamente... Nem toda doença também incapacitante, senão não haveria concurso, né, com cotas pela deficiência, né? Pelo reconhecimento, enfim, nem todas as doenças são incapacitantes, seja ela motora ou não, mas ela não, né? Você pode fazer concurso para provimento de cargos, né? Mesmo na educação, né? Tem cota para PCD. Exatamente. E aí, concluindo só o que o senhor tinha perguntado, bom, eventualmente, ainda que o senhor venha a passar por toda essa fase de investigação, levantamento, exames neuropsicológicos e chegue a ser diagnosticado com autismo tardio, por exemplo, se isso daí é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas é a definição de doença. CID, Código Classificação Internacional de Doenças, Código Internacional de Doenças. Não necessariamente o senhor vai precisar de medicação e não necessariamente o senhor vai ter incapacidade laborativa. Assim como a pessoa pode ter uma incapacidade laborativa sem tomar medicamento. E você acha que há um excesso de diagnóstico de autismo? Porque... Então, primeiro só lembrar também que às vezes as pessoas elas tentam relacionar muito gravidade da doença com incapacidade, não necessariamente só porque a doença está no estágio avançado que aquilo está gerando incapacidade. Não pode fazer essa correlação pura e simples. E eu acredito que essa questão do autismo é uma questão de diagnóstico. Antes era muito subdiagnosticado, né? Então você vê aí, porque
às vezes a gente tem a percepção de que alguns diagnósticos, alguns tratamentos são coisas que já estão aí há muito tempo, mas principalmente nessa parte neurológica, isso é tudo muito recente, né? Se você for parar pra pensar, nem ressonância, tomografia tem muito tempo do ponto de vista cronológico, né? Avanço nos estudos. Sim, exatamente. Então você pensa aí, 30 anos atrás, como que era para dar um diagnóstico de autismo das pessoas, muitas vezes passam batido. Eu vou dar um exemplo pro senhor. Do ano passado, eu tava viajando, eu tava lá no Maceió, e aí eu conheci... Maceió é a cidade de onde você carrega esse sotaque. É isso? Na verdade, eu sou mineiro, mas... Mineiro? Mas é porque é um mineiro muito perto da Bahia, e fica quase um baiano disfarçado. Mas o rapaz, olha pra você ver, ele provavelmente é entre uns 50 anos de idade, e ele foi descobrir que ele tinha autismo já adulto. Tipo assim, tinha uns 5 anos que ele tinha descoberto. Então, às vezes, quando é um grau que ele é muito grande, a pessoa vê e fala, não, ali, às vezes tem muita estereotipia, aqueles movimentos e tudo mais, aí fica muito claro. Mas os casos que eles são mais brandos, por exemplo, em questão de sintoma, muitas vezes passava batido. Se você for pegar um exemplo, Asperger, vamos colocar Messi como Asperger, mas se a pessoa vê sem ter conhecimento de nada, o cara é um gênio no futebol. Ninguém chega de cara e fala, não, ele tem algum transtorno relacionado a isso, entendeu? Então, no passado, acabava sendo muito mais subdiagnosticado. Agora dá mais diagnóstico, então acaba ficando mais evidência pra gente. A gente acaba vendo mais. Bom, não somos 3 homens à mesa, mas estamos sendo monitorados por 2 mulheres aí com olhares rigorosos, que tudo que começa precisa terminar, né? Eu entendo que é assim. Mas eu ainda insisto, o IPEC exatamente, né, se eu procurá-los para assessorar uma professora que teve licença negada, eu entendi, se a gente tivesse uma documentação robusta, eu entendo que um caráter científico, né? Robusta pelo volume de papel que se apresenta, não é isso? Como é que nós devemos agir? Né? Tanto na fase administrativa quanto na fase da defesa jurídica. Então, eu tenho um instituto preparado para isso. É isso? Exatamente. E os contratos que o IPEC realiza de serviço são contratos com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, advogados, sindicatos também. Tem vários convênios também. Também é possível firmar alguns convênios. E não necessariamente um contrato temporal, e pode ser para determinados casos. Exatamente. E às vezes até, acabou que a gente não comentou, é porque são várias etapas, né? Às vezes para ali na administrativa, às vezes não, igual o senhor falou, mas, por exemplo, até pensando prévio ao administrativo, até uma questão de uma análise de viabilidade, para a pessoa não perder o tempo dela ou algum recurso financeiro, a gente inclusive vai fazer essa análise, a gente vê o caso dela, faz uma consulta com a pessoa, vê toda a documentação, vê por qual processo que ela já passou, e aí a gente fala, olha, tem uma viabilidade muito boa, você tem tais chances de conseguir êxito ou não, ou talvez, olha, com a documentação atual, tá pecando um pouco em tais pontos que vão dificultar a ter uma causa favorável para você, então a gente precisaria tentar conseguir esses recursos documentais. E coisas que eu também posso falar, por exemplo, porque tudo é detalhe, para falar a verdade. Mas imagina que quando a pessoa eu fui fazer essa análise na pessoa, ela estava com a doença descompensada. Sim. Mas quando ela for passar com o médico perito, talvez aquilo já se resolveu. O médico perito vai tender a pensar que não teve nada. Só que tudo que eu faço também é um documento passível de ser usado. Então, só de eu ter relatado que naquele momento ela estava com aquela descompensação naqueles termos, isso já vira uma prova. E acaba que a gente também, além da análise de viabilidade, que seria o primeiro de todos, lembrando que foi no administrativo, não foi favorável. Foi no judicial, também não foi favorável. A gente ainda assim, a gente pode entrar também para tentar fazer uma impugnação desse laudo pericial, né? Então, a gente consegue ali desde antes, quando a pessoa está considerando, até depois de já ter sido desfavorável, tanto administrativamente quanto de forma judicial também. Tá bem, o tema é atual, a necessidade da perícia é recorrente, a deficiência existente nos órgãos oficiais da Secretaria de Saúde, COGES,
também são problemas relatados pelos profissionais de educação, né? E esse bate-papo entre nós aqui foi extremamente importante para eu entender melhor a complexidade desse assunto e saber que existe sim e é necessário ter assistência, né? Para que os profissionais que precisam ter a sua licença médica, com base no diagnóstico médico, para que não seja acusado jamais de fraude médica ou fraude processual ou deficiência processual, né? Nós temos a quem recorrer, né? E nós vamos continuar dialogando. Eu acho que eu poderia terminar minha participação, não sei se é exatamente isso, né? Estou quase que sendo um apresentador de programa aqui no Posse. Professor, obrigado, muito obrigado pela entrevista. Isso daqui é uma lembrança de um dos nossos patrocinadores, que é a Skin Shirt. A Skin Shirt é uma empresa que fabrica roupas de alta tecnologia. São camisas anti-suor, são meias anti-suor e tem uma tecnologia e um Confortável. um conforto muito acima de uma roupa comum. E conforto protege a saúde, né? Com certeza. Físico e mental. Pode gritar. Agradeço imensamente. Não sei se contribuir aqui para aqueles que vão nos acompanhar, que nos acompanham, nesse momento. E estou à disposição. A gente vai continuar dialogando. Tecido, maravilha. Essa daí é uma camisa que se usa por baixo, é uma camisa que retém o suor, aí a pessoa não fica com um monte de suor. É uma segunda pele. Pronto. E essa daqui é uma meia de alta tecnologia também, que evita odores desagradáveis, evita UV. Agradecer imensamente e estamos disponíveis e até para repetir novamente esse diálogo, essa conversa, ampliar. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço ambos. Valeu.